12ª sessão ordinária da 18ª legislatura da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 22 de abril de 2026. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde. Boa tarde. Ao público presente e aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Hoje, excepcionalmente, nossa sessão está em razão do recesso de segunda-feira. Então, sejam todos bem-vindos, né? E vamos dar início. Para dar início, então, convido a secretária da mesa, a vereadora Ivone Silva, para realizar o momento de oração. Procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Quem ainda não se apresentou diante de Deus, disposto a servir, precisa entender que o Senhor nos chamou para fazer a sua obra e anunciar o seu evangelho, para todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo seu amor. Manejar bem a palavra de Deus faz toda a diferença. É poder plantar a semente certa da verdade no coração do próximo e ter a certeza que ela vai gerar o seu fruto. Amém. Amém. Declaro aberta esta sessão e solicito a secretária para realizar as chamadas dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone. Presente. Justifico a ausência do vereador Edson, o qual está com probleminha de saúde. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Passamos ao expediente do dia. Solicito à secretária a leitura das matérias que constam na pauta. Requerimento de moção. Requerimento número 5, autoria da vereadora Ivone Silva. Requerimento número 05 de 2026. Autor Ivone Silva. Ementa. Requer quebra de interstício regimental do projeto de lei número 11/2026. Senhor presidente, senhores vereadoras e vereadores, a vereadora abaixo assinada, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 143, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, submete à apreciação do plenário a seguinte requerimento. Requer, após a devida aprovação deste plenário, a quebra de interstício regimental entre a primeira e a segunda votação do projeto de lei ordinário número 11/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, cuja emenda dispõe: altera o artigo 36-D da Lei nº 1795, de 23 de dezembro de 2021, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte de Capanema, para adequar a composição do Conselho Municipal de Esportes, COMESP. A presente solicitação justifica-se pela urgência e relevância da matéria, considerando a necessidade de adequação da composição do COMESP, a fim de possibilitar o regular andamento das ações da secretaria competente, especialmente no que se refere à captação e aplicação de recursos destinados ao Fundo Municipal de Esportes. Diante do exposto e considerando a relevância administrativa, econômica e social da proposta, solicita-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. Passo Marcelina Pessan aos 16 dias do mês de abril de 2026. Ivone Silva, vereadora do União Brasil. Requerimento número 6/2026, de autoria do vereador André Dreves. Requerimento número 06/2026. Autor, André Dreves. Ementa. Solicita informações acerca dos convênios firmados pelo município, seu trâmite junto à Procuradoria e eventuais anulações. Senhor presidente, senhores vereadoras e vereadores, o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 143, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, submete à apreciação do plenário o seguinte requerimento. Requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Relação dos convênios firmados com o Paranacidade pelo município no período de 12 meses, contendo as respectivas datas de celebração. 2.
informação acerca da data de envio de cada convênio à Procuradoria Jurídica do município, bem como a identificação do procurador responsável pela análise. 3. Esclarecimento sobre o prazo decorrido para a emissão dos pareceres jurídicos, indicando quanto tempo levou para a devolução de cada processo. 4. Informações detalhadas sobre os motivos que ensejaram eventual anulação de convênios, caso tenha ocorrido. 5. Caso tenham sido constatados erros ou irregularidades, informar quais medidas foram ou não adotadas pelo Poder Executivo para sua correção e responsabilização, se for o caso. O presente requerimento tem por finalidade garantir a transparência dos atos administrativos, bem como possibilitar o adequado exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, especialmente no que se refere à celebração, análise e eventual anulação de convênios firmados pelo município. Diante da relevância das informações solicitadas, contamos com a colaboração do Poder Executivo no atendimento integral do presente requerimento. Passo Marcelina Pessão, aos 14 dias do mês de abril de 2026. André Drebes, vereador do PT. Indicação número 25/2026, autoria do vereador André Drebes e da vereadora Ivone Silva. Indicação número 25/2026. Autores: vereador André Drebes e vereadora Ivone Silva. Súmula: indica ao Poder Executivo Municipal a possibilidade de concessão de isenção de alvará. Nos termos do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa de Leis, os vereadores que a presente subscreve submetem à apreciação do plenário a presente indicação para que, após aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com a finalidade de determinar ao setor competente a realização de estudos visando a viabilização da isenção de taxa de alvará. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo propor ao Poder Executivo Municipal que avalie a possibilidade de conceder isenção de taxa de alvará de funcionamento às entidades sem fins lucrativos no município, a exemplo do que já foi concedido à PC Vida. Tal medida visa fortalecer e incentivar o trabalho desenvolvido por associações e entidades que desempenham relevante função social, contribuindo diretamente para o bem-estar da comunidade, muitas vezes suprindo demandas que seriam de responsabilidade do poder público. Ressalta-se que a solicitação se destina exclusivamente às associações que já possuem o reconhecimento de utilidade pública municipal, garantindo assim maior segurança jurídica e transparência na concessão do benefício. Diante do exposto, entendemos que a adoção desta medida representará importante apoio institucional às entidades do município, promovendo o desenvolvimento social e comunitário. Passo Marcelina Pessão, aos 22 dias do mês de abril de 2026. André Drebes, vereador do PT, Ivone Silva, vereadora do União Brasil. Não havendo inscrição para o uso da tribuna, passamos para a ordem do dia com as seguintes matérias para deliberação. Segundo a discussão e votação do projeto de lei complementar número 3/2026, autoria do Poder Executivo. Secretária vai ler a súmula. Súmula: revoga a Lei Complementar número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a Política Municipal de Contratações Públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos. Lei Complementar Municipal 14/22 e da outras providências. Coloco em segunda discussão. Com a palavra o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores e vereadoras, o público que ficou nos assistindo e as redes sociais, o pessoal que nos acompanha. O prefeito teve aqui importante, né, a presença do nosso prefeito, nosso chefe maior, mas eu me posiciono contrário ainda, né, é uma incógnita, a gente fica preocupado que vai abrir espaço para as empresas de fora, espero que seja o que foi repassado, mas isso o futuro vai nos dizer. Nessa conversa hoje à tarde que a gente teve com o nosso prefeito aí, secretária, o prefeito questionou a respeito que o tempo foi curto para a gente conversar com o prefeito, fazer algumas perguntas, a gente foi mais questionado do que a gente poder questionar, mas tudo bem. Quando ele mencionou a respeito que ele fui chamado na casa dele, fui mesmo, a gente quer o bem do município, a gente foi chamado lá para conversar e para a gente estar junto, né? E a gente está junto desde o princípio.
Eu não quero mal, querendo mal do nosso prefeito, ele está querendo mal do nosso município. Não é isso que eu quero. Quero o bem do nosso comércio local, da nossa população. Então, nessa conversa, ele pediu para a gente estar junto, não sei que sentido ele queria, mas eu estou junto sempre, estou passando informações para ele de situações onde eu vejo irregularidades, não levo ao Ministério Público, não levo a lugar nenhum, levo até ele, e até questionei ele aqui pessoalmente, mas se coloca no meu lugar, eu tinha um candidato a prefeito do meu lado, do meu partido, eu, na virada de ano, tá junto já numa comissão aí na mesa, que posicionamento da população viria de mim. O PIB já está vendido, né? É a primeira visão que a população tem, mas não deixei de ajudar nosso município, não, nem nosso prefeito. Quero que fique claro isso aí. Agora, meu posicionamento a respeito da lei, eu continuo contrário. Não consegui questionar o prefeito por que ele não assina meus pedidos, meus recursos. Quando saí daqui, eu tinha uma ambulância em janeiro, fevereiro, março. Eu, o Edson e o assessor meu do deputado Gugu Bueno, procurei antes de ir a Curitiba, pedi assinatura para o prefeito, não tive retorno, deixei o documento na prefeitura para o prefeito assinar, não assinou. Procurei o secretário MacGyver, ele é prova, tem todas as falas no meu telefone, tem as do prefeito, ele não assinou. O MacGyver falou, Pibe, eu não posso, tem que ser o prefeito. Então, não, mas a gente tem que falar, né, presidente? A gente... Está fugindo do assunto, Pibe. Sim, eu estou falando que o meu posicionamento a respeito da lei também, eu mencionei, né, prefeito, presidente. Então, desculpa, vamos esperar para outra hora a gente poder se posicionar nessa questão, mas aqui a gente não teve tempo, o prefeito explanou, e a gente não teve como fazer as perguntas, né, presidente? Ficou um tempo curto, né? Mas então, vamos encerrar por aí, e foram várias. Só queria mencionar que são vários projetos que eu tinha que não fui atendido só com assinatura, sendo que o recurso estaria aqui, parquinhos. Quero agradecer o vice-presidente, na ausência do prefeito, o Júnior foi prefeito interino, ele assinou um parquinho, um campinho para o bairro São Cristóvão de 480 mil. Então tem que parabenizar o Júnior Edemir Zandomelli, um amigo meu de infância, meu ex-patrão, que sabe da gente, da índole da gente, isso também que é o melhor para o município. Mas me posiciono contrário à derrubada da lei. Tá, presidente? Devolvo a palavra. Obrigado, Pibe. Continua a discussão. Vereador Serginho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Pessoal que está no plenário, hoje tem bastante gente, vamos mencionar todo mundo aqui, né? Mas vamos mencionar bastante secretários, né? Sejam bem-vindos à nossa sessão. Acho que é importante esse debate. Eu acho que a importância, quando o projeto vem, da gente sentar, né? E foi o que foi feito nesse projeto. Quando ele veio para ser revogado totalmente o projeto, né? Ele é para ser revogado, fazer por decreto, a princípio, né? E tivemos, então, uma conversa com o pessoal da SEC, Caixa Empresarial, e eu tive nessa reunião na SEC. Aí o prefeito fala que ele queria resolver os problemas para trabalhar. Ele estava tendo impasse dentro das situações. E foi feito umas correções dentro do projeto. Eu acho que o projeto ele não foi revogado totalmente. Então, revogado uma parte do projeto, né? Isso é uma coisa que foi grandiosidade da Casa de Lei de ter essa organização, e pena que nem todos os vereadores foram participar das reuniões e dos debates. Eu acho que é importante a gente, quanto mandatário, a gente posicionar a situação nossa. E quando nós criamos esse projeto, nós tivemos muitos debates com a classe empresarial. E quem era vereador sabe, né? Foi vários momentos nós sentamos com a classe empresarial, sentamos com o Sebrae, né? E foi criado o DECAP. O DECAP é um corpo de empresários que ajudavam a discutir a questão, né? E depois nós fizemos um concurso público. Esse concurso público foi o resultado de ter hoje um corpo técnico dentro do poder que está hoje mandando a gestão do nosso município. Quando o Neivor fala ali que tem
muitos doutores trabalhando dentro do setor de licitação e dentro dos órgãos públicos, foi graças aos projetos que vieram para cá e que foi feito concurso público para atualizar o povo, né? Então eu vejo assim, se foi por causa de um edital que foi cancelado, eu acho que tinha que se rever os editais, né? Vamos pegar o edital no Paraná Cidade, com todo esse corpo técnico que tinha dentro e temos dentro hoje, dentro do Executivo, nós temos como trabalhar, né? Mas eu vejo ela de uma certa forma diferente. Como eu era presidente na época, a gente deu essa autonomia e criamos, agora há pouco tempo, um cargo para o prefeito no setor de engenharia, que o Jair eu acho que está conduzindo muito bem, né? Nós estamos favoráveis ao projeto. Todos os projetos que vêm ajudar o município de Capanema, eu estou dentro. Nesse aqui, eu tenho uma dificuldade de votar nesse projeto, porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Já mencionei na sessão passada da prestação de serviço das empresas local, da diferença que dá isso, e vou renovar esse questionamento, que é a questão do Janete Casinho, um projeto de 3,5 milhões que a Miss Metal fez, e é um projeto que eu trouxe, e o outro que é um projeto do São Cristóvão, que é de 408 mil, que eu trouxe também que uma empresa de fora fez. A qualidade de um trabalho e do outro é muito grande, né? E quando a gente elimina esse projeto e abre esse campo dentro do cenário brasileiro para que empresas que têm de repente lá um computador vai poder entrar e participar de uma sessão, fica bem complicado. Eu acho que a questão presencial seria importante, né? Nós manter isso, né? Como deu essa renovada, mas tipo assim, nós temos um grande problema quanto vereador, e criamos um projeto com grande ênfase dentro do município e que deu em torno de uns 20 milhões de receita maior do comércio daqui, que pegou esse recurso, fez girar emprego e renda dentro do município. Nós hoje revogar parte dessa lei é complicado, na minha avaliação. Então, eu sei que o projeto vai ser aprovado, né? Desejo boa sorte ao executivo. Eu acho que a gestão é desafiadora, que nem diz o Brizola, né? E o prefeito tem sempre uma abacaxi na mão. Ele que está lá, a gente de repente não sabe tudo que passa dentro da gestão pública, né? Que é muitas coisas, e o pessoal que é secretário já sabe a dificuldade que tem em cada secretaria. Imagina o prefeito com todas as demandas que tem, né? O município em cima pedindo e exigindo que as coisas funcionem, de repente acaba não funcionando. Mas eu vou ser contrário, presidente, vou manter meu voto contrário nessa sessão e desejo boa sorte ao prefeito e que todos nós somos capanemenses, né? A gestão passa, as empresas ficam, o município fica, nós passamos, né? E a Casa de Lei está aqui para discutir e priorizar. Eu acho que se não tivesse levantado esse debate, de repente, por decreto, ia ser pior, da forma que nós reformamos esse projeto de uma troca de ideia com a classe empresarial, foi muito boa. Levou a palavra, senhor presidente. Obrigado, Serginho. Continua em discussão? Só mais uma colocação para o Serginho. Pois não? Obrigado, presidente. Meu colega Sérgio, a lei vai ser total revogada. Só por 90 dias vai ficar o artigo 12 ao 16. Então ela vai ser isenta. Só salientando isso. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Brizola. Seu presidente Dirceu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidor da casa, pessoal que estão presentes, nosso carinho, nosso respeito, pessoal das redes sociais estão nos ouvindo também, nosso respeito aos capanemenses. Senhor presidente, colocado pelo vereador Sérgio Mocopereira Sem que o cargo público é desafiador, e eu sempre falei, cada prefeito, cada executivo tem uma maneira de trabalho. Isso acompanhando e seguindo a lei. Quando surgiu esse debate que nós trabalhamos tanto, nós estávamos no mandato passado, os vereadores, cada um tem a liberdade de votar como pensa e como acha que a democracia dá esse direito, que nós não temos tanto tempo para acontecer, mas como eu vi que agora estava dando atrapalho, é verdade. O que eu fiz? No dia que começou a acontecer esse debate aí, o prefeito estava para Curitiba, eu vim na prefeitura bem cedo procurar o secretário Jair e o vice Júnior. Até eles brincaram, mas o senhor está tão preocupado? Eu estou sim.
O que é que eu pedi para o secretário Jair e para a administração e para o vice Júnior? O que que nós vamos mudar? Vai mexer na legislação do transporte escolar? Não. As compras locais? Não. Vai ter outra lei que vão fazer, ou por decreto. E a licitação que já tinha saído até das pontas? Não vai mexer. Então, que medo que eu tinha que ter, Gilmar e vereadores, se não vai só beneficiar a administração lá da estação. Não vai mexer nada nas conquistas que nós tivemos nesse projeto, das compras locais e dos transportes escolares. Digo, eu sou favorável. Porque nós, muitas vezes, dito até para os senhores aqui, das vezes, nós, o vereador, é um trabalho. Vice-prefeito é outro trabalho, totalmente diferente. De prefeito executivo é outro trabalho, totalmente diferente. Parece esse problema, o cargo público que é desafiador e tem que ser desafiador. Tem que ser. Que bom quando é bastante discutido um projeto. Que bom quando é bastante discutido, podemos errar menos e acertar mais. Por isso que eu sempre falo, a vida pública é desafiadora e nós devemos de fazer o possível para liberar o município, liberar a administração para trabalhar. Para trabalhar. Mas eu não quero, presidente, tirar direito nenhum como voto aos vereadores. Cada vereador e vereadora tem o seu pensamento, a maneira de votar. Eu vou votar favoravelmente e vou parabenizar a colocação do prefeito aqui. Olha, eu me orgulho sempre de falar, em nome de Deus, da minha família, escapanemenses que me manteram nessa casa todos esses anos. Mas uma explicação, como o prefeito deu hoje, foi um show. Explicou do coração o que nós precisamos para esse querido Escapanema. E eu me sinto numa obrigação de votar favorável desse projeto. E esperando que daqui a dia vai sair do outro, que é tão importante que eu já vi como é que vai acontecer. Sempre pensando nas compras locais, na licitação e no nosso comércio local e no nosso município de Capanema. Que bom que eu pude tirar uma dúvida hoje na colocação do prefeito. Obrigado, senhor presidente, e eu sou favorável e parabenizo a administração. Obrigado, Brizola. Com a palavra, a vereadora Ivone Silva. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, todos aqui presentes e os que nos acompanham também pelas redes sociais. Quanto a esse projeto, eu fui favorável na primeira votação, mantenho meu posicionamento como favorável e agora com mais segurança. O prefeito esteve aqui, então, antes dessa sessão, na data de hoje, explanou muito bem. Se eu tinha alguma dúvida, ele sanou, com toda certeza. Então, me sinto muito segura para continuar sendo favorável. Ele relatou também que vai ser mantido o escritório de compras Capanema, né? Sobre a lei, nós temos uma lei federal que nos embasa muito bem para continuar favorecendo o comércio local. Nós temos a palavra do nosso executivo, que esteve aqui com os seus doutores e o vice-prefeito, como ele mesmo mencionou. Nós temos a palavra dele, foi gravado. Não seria inteligente da parte dele deixar de beneficiar o comércio local, uma vez que deixaria de arrecadar. E isso se resumiria em prejuízo para o município, né? Então, eu acho que o comércio local vai continuar sendo beneficiado com toda certeza. E se for o contrário, se isso não acontecer, quero mais uma vez me colocar à disposição, que eu vou estar aqui para cobrar que se mude, que se altere, que se crie uma outra lei. Eu acho que a gente tem que dar uma chance do município continuar crescendo, dos recursos continuar chegando de uma forma mais célere, mas aproveitando as situações. Então, mais uma vez, me coloco favorável e à disposição, caso alguém no futuro tenha algum problema relacionado a essa lei, eu com certeza vou chegar ao prefeito e a gente vai fazer uma forma que se reverta essa situação. Obrigado, presidente. Obrigado, Ivone. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação, em segunda votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Contrário. Vereador Serginho. Contrário. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Vereador Ivone, favorável. E vereador Dirceu, favorável. Presidente Complementar. Dirceu. Favorável. Aprovado, então, por 8 votos a 2, o projeto de lei complementar número 3/2026. Eu libero Gilmar, tá bem?
Fica à vontade. O Gilmar não está passando muito bem, hoje fez alguns exames, então está liberado para ir Presidente, repousar. eu também tenho um compromisso. Se o senhor me liberasse, eu agradeço. Eu teria que ir em Planalto, tem um pessoal lá que me ligou, que era para ser às 6h15. Daí, como Muito nós bem, muito bem. atrasamos. Está liberado também, então. Obrigado, então. Valeu. Boa noite aos dois, então. Leitura do parecer e primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 11/2026, autoria do Poder Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinário número 11/2026. Proposição. Altera o artigo 36D da Lei número 1795, de 23 de dezembro de 2021, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte de Capanema para adequar a composição do Conselho Municipal de Esportes, Comesp. Autoria, Poder Executivo. Relatora, Edna Tavares. Parecer favorável à tramitação. Relatório. A matéria recebeu o protocolo número 196/2026 ao dar entrada nesta Casa Legislativa. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que visa alterar a Lei Municipal número 1795/2021, com o objetivo de redefinir a composição do Conselho Municipal de Esportes, Comesp, estabelecendo que o referido conselho será composto por 6 membros titulares e respectivos suplentes, com mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Além disso, o projeto prevê a revogação do inciso 3 do artigo 36D da referida lei. Parecer da comissão. Compete a esta Comissão de Justiça e Redação manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. Verifica-se que o projeto encontra-se em respaldo no artigo 77, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal, que confere ao chefe do Poder Executivo a competência para iniciar processos legislativos que disponham sobre a organização administrativa e funcionamento de órgãos municipais. No que tange à constitucionalidade, não há vícios formais ou materiais, uma vez que a matéria é de interesse local, conforme previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Quanto à legalidade e juridicidade, a proposta está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, não afrontando normas superiores. No aspecto da técnica legislativa, o projeto apresenta redação clara, objetiva e adequada. Somos favoráveis e indicamos a aprovação unânime pelos pares desta Casa de Leis. Passo Marcelina Pessan aos 15 dias do mês de abril de 2026. Eduarda Tórtora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Ementa, altera o artigo 36D da Lei nº 1795, de 23 de dezembro de 2021, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte de Capanema para adequar a composição do Conselho Municipal de Esportes, Comesp. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 11, lei ordinária. A palavra ao vereador Pibe. E deu a entender, presidente, é só que não pode ter um órgão aqui legislativo junto na comissão, né? Isso? Nós somos um órgão fiscalizador, e Isso. sendo um órgão fiscalizador, não podemos estar nas comissões e nem nos conselhos. Perfeito. Devolvo a palavra. Obrigado, Pibe. Com a palavra a vereadora Ivone. Obrigado, presidente. Na verdade, é muito simples, né, a alteração que sugere. Então, na verdade, ele deixa de ser composto por 7 membros, a alteração, vendo a ser 6 membros. E para dar paridade, então, vai ser 3 membros do Poder Executivo e 3 membros da sociedade civil. E aí sai o legislativo, que teoricamente entraria como Poder Executivo também. Então, daria disparidade. E tem a questão da fiscalização também, né, presidente, pelo Poder Legislativo, que nos cabe a fiscalizar, né, legislar e fiscalizar. E daí, como estaria um conselheiro, também ficaria, né, sem equiparação ali. Então, foi isso que eu entendi. É um projeto simples, mas, porém, muito importante. Nós sabemos que tem um fundo aí que tem recursos já, e basta fazer essa adequação para que venham esses recursos, então, para o esporte. Com certeza vai ser muito bem aproveitado. Temos aí a questão o projeto lá que está sendo desenvolvido para
reforma, fugiu a palavra, para reforma do estádio, entre outras coisas que vai ser tão necessário do ginásio de esportes, né, que vai ser muito bem utilizado com certeza esse recurso. Então, cabe a nós, com certeza, aí ser favorável para adequar e para que venham esses recursos o quanto antes. Obrigado, presidente. Obrigado, Ivone. Continua a discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, eu vou colocar em primeira votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pipe. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Jean. Vereador Ivone, favorável. Aprovado. Em primeira discussão e votação. Em razão da apresentação do requerimento da vereadora Ivone, com relação ao projeto número 11, coloco o requerimento número 5 em discussão e votação. Requerimento número 5, então, em discussão. Com a palavra, a vereadora Ivone. A súmula, então, requer a quebra de interstício regimental do projeto de lei número 11/2026. Então, só para contextualizar, foi exatamente isso, né? Tem alteração, então, de 6 para 7 membros, um requerimento também simples, porém, a gente precisa agilizar, então, para que tenha acesso a esses recursos o quanto antes. Então, por isso, o presidente propôs, então, esse requerimento para que a gente faça as duas votações hoje, e assim, pelo menos uma semana de celeridade aí o projeto, sendo um projeto simples. Obrigado, presidente. Então, coloco novamente em discussão, se alguém quiser falar sobre o requerimento. Não, o requerimento. Sobre o requerimento. Não havendo ninguém, vou colocar, então, em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 11. Aí nós já aprovamos o projeto. Coloco, então, em discussão. Ninguém se manifestando, né? Então, nós vamos colocar em segunda votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Jean. Vereador Ivone, favorável. Aprovado. Eu também seria favorável, mas como é lei ordinária, então eu não voto. Aprovado, então, por unanimidade dos votos que aqui estão. E tenho certeza que se tivesse os outros também o fariam. Agora, então, nós vamos fazer a leitura da moção de repúdio, autoria dos vereadores. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Requerimento de moção número 2. Moção de repúdio da Câmara dos Vereadores de Capanema, Paraná, ao Senado Federal sobre a indicação do senhor Jorge Messias ao STF. Ementa. Requer da mesa diretora o envio de moção de repúdio ao Senado Federal manifestando a contrariedade desta Casa Legislativa à indicação do senhor Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão de seu reiterado posicionamento favorável à prática de assistolia fetal em gestações avançadas, o que configura grave violação ao direito à vida, aos princípios basilares e da bioética e aos tratados internacionais de direitos humanos. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados no uso de suas atribuições legais e na forma regimental requerem à mesa diretora o envio de expediente ao gabinete da presidência do Senado Federal e aos senhores senadores da República, representantes do Estado do Paraná, para acolher esta moção como manifestação de repúdio à indicação do senhor Jorge Messias à mais alta corte do país. Esta moção expressa a vontade da maioria absoluta da população do município de Capanema, Estado do Paraná, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos. O presente repúdio fundamenta-se na gravidade das posições jurídicas e morais assumidas pelo indicado em recente atuação no dia 31 de março de 2026. O presidente da República indicou o senhor Jorge Messias para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Contudo, o histórico recente do indicado revela um alinhamento preocupante com a desconstrução do direito fundamental à vida. Durante o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental de ADPF 1141,
quando ocupava o cargo de advogado-geral da União, o senhor Jorge Messias emitiu parecer favorável à liminar que suspendeu a resolução número 2378/2024 do Conselho Federal de Medicina. A referida resolução do Conselho Federal de Medicina visava, com absoluto acerto técnico e ético, proibir o procedimento de assistolia fetal em gestações avançadas. O procedimento de assistolia fetal realizado a partir do 5º mês de gestação fazem que já se ultrapassa a marca da viabilidade fetal, ou seja, quando o bebê já teria plenas condições de sobreviver fora do útero com suporte médico adequado, atenta de forma brutal contra qualquer senso mínimo de humanidade. A técnica consiste na injeção reiterada de cloreto de potássio diretamente no coração do bebê através do ventre materno. Neste estágio avançado de desenvolvimento, em que o sistema nervoso e os receptores de dor já estão plenamente formados, a substância causa-lhe imensa agonia física e uma parada cardiorrespiratória induzida, culminando em morte antes mesmo da mãe ser submetida ao trabalho do parto. Trata-se de um ato de extrema crueldade e violência, totalmente dissonante dos princípios elementares da bioética médica que preconizam a beneficência e a não maleficência. A contradição lógica e ética desta prática é absolutamente insustentável ao confrontarmos com a realidade clínica de procedimento. Se a gestante já com 7, 8 ou 9 meses de gravidez precisará passar pelas dores do parto, do trabalho do parto, de qualquer maneira para expelir o bebê, por qual motivo lógico ou médico este parto não pode ser induzido com o bebê vivo? Submeter a mulher ao mesmo esforço físico e trauma de um parto convencional apenas para garantir a extração de um bebê que foi intencionalmente morto no útero parece de qualquer justificativa ética razoável. Como bem recomendou o Conselho Federal de Medicina, buscando resguardar a saúde materna e o direito inerente à vida da criança, a indução com o bebê vivo é a solução médica e eticamente aceitável. Após o nascimento, esses bebês poderiam ser imediatamente acolhidos e facilmente destinados à entrega legal voluntária para adoção, um instrumento jurídico seguro e já regulamentado que ampara a mulher que não deseja exercer a maternidade, isentando-a da necessidade de recorrer à violência letal. No Brasil, há uma extensa fila de famílias ansiosas por acolher crianças, especialmente recém-nascidos. Preferir a morte cruel de um bebê viável à sua entrega para uma família que o deseja é um absurdo moral. Contudo, em seu parecer, na ADPF 1141, o senhor Jorge Messias classificou como absurda a recomendação do Conselho Federal de Medicina de encaminhar essas crianças à adoção legal. Pior ainda, defendeu a tese adjeta que não se trata apenas do direito da mulher de se ver livre da gestação, mas do direito de exigir a morte do nascituro, afirmando que a morte do feto é elemento indissociável do aborto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como o Pacto de São José da Costa Rica e a nova Constituição Federal, reconhece que todo ser humano tem direito à vida de forma inviolável. Esse direito não decorre de uma concessão judicial, mas da própria dignidade inerente ao pertencimento à espécie humana. Usar de autoridade estatal para referendar o extermínio sistemático de bebês plenamente formados aproxima-se do que o direito internacional define como crime contra a humanidade. O Supremo Tribunal Federal detém a prerrogativa e o dever interrogável de atuar como o guardião estrito da Constituição da República e dos direitos e garantias fundamentais nela esculpidos, notadamente a inviolabilidade do direito à vida. Descarte, a Corte não deve ser instrumentalizada como uma via de exceção para a legitimação de práticas que descaracterizem a dignidade da pessoa humana. A eventual ratificação de uma jurista que endossa ativamente procedimentos que resultam na eliminação de vidas viáveis no último trimestre gestacional transcende a avaliação ordinária de um candidato. Tal chancela institucional teria o cordão de estabelecer um precedente histórico e jurisprudencial de graves proporções para o ordenamento jurídico brasileiro, sinalizando uma possível relativização dos direitos fundamentais e fragilizando a proteção devida aos indivíduos em seu estágio de maior vulnerabilidade.
Os parlamentares signatários da condição de legítimos representantes do povo não podem se furtar ao dever de refletir a profunda indignação social que envolve a matéria. Diversas pesquisas de opinião pública demonstram de forma consistente que a população brasileira se posiciona majoritariamente contrária à descriminalização do aborto. Um levantamento recente do Poder data que 68% dos brasileiros rejeitam sua liberação, enquanto dados do IPCE e IPSCOS indicam que esses índices alcançam 75%, evidenciando um cenário inequívoco de repúdio social. Diante desta realidade, a tentativa de flexibilizar a tutela do direito à vida não apenas ignora a natureza intrínseca deste direito fundamental, mas também afronta o sentimento moral predominante da sociedade brasileira. Diante do exposto, pretendemos, por meio desta moção, apelar ao excelentíssimo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e a todos os senadores da República para que honrem a confiança do povo brasileiro, cumpram seu papel histórico e reprovem com veemência a indicação do senhor Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A validação de premissas que relativizam o direito à vida suscita fundadas ressalvas. Compreende-se que tal posicionamento evidencia incompatibilidade com a defesa estrita da dignidade humana, atributo indissociável da reputação ilibada e do notável saber jurídico exigidos para a mais alta investidura judicial do país. Assinam os seguintes parlamentares: Dirceu Alquieri, do MDB, presidente; Jean Denardim, do PSD, vice-presidente; Ivone Silva, do União Brasil, primeira secretária; Edna Tavares, do PL, segunda secretária; Brizolinha, do PDT; Eduarda Tórtora, do MDB; Gilmar Jablonski, do PL; PIB, do PSD. Em razão do curto espaço de tempo e em comum acordo com os nobres colegas, vereadores e vereadoras, vamos colocar esse requerimento de moção em discussão e votação agora. Coloco, então, em discussão. Com a palavra, a vereadora Edna. Boa noite, excelentíssimo presidente Dirceu, nobres vereadoras e vereadores, as pessoas que estão aqui, que nos assistem no plenário e pelas redes sociais. Bom, essa moção de repúdio a Jorge Messias e a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal não é apenas sobre um nome, é sobre um posicionamento claro. Messias foi favorável à derrubada da resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, que proíbe a prática de assistolia fetal em gestação avançadas. Isso quer dizer bebês com quase 9 meses ou 9 meses de idade no ventre materno. Estamos falando de um procedimento extremamente grave, que vai diretamente contra o direito à vida. Isso por si só já seria motivo suficiente de preocupação. Defender a vida não é discurso, é prática, é voto. Porque, na verdade, a pena de morte ela deveria ser para o estrupador, para o pedófilo, e não para a criança que está no ventre materno e que não tem defesa. Espero que o Senado seja contrário a essa indicação, que será um retrocesso e um crime contra a humanidade. E enquanto eu existir e tiver vida, eu sempre serei a favor da minha espécie, que tanto se defende outras espécies, e o ser humano, ele está nessa situação, concordando com mortes de crianças no seu ventre materno. Então, eu sou favorável a essa moção e espero que não seja aceita essa indicação a esse Jorge Messias. Obrigada, presidente. Obrigado, Edna. Continua a discussão. A palavra, o vereador Jean. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, ao pessoal que nos assiste aqui no plenário,
pessoal que nos assiste em casa, pelas redes sociais. Eu acho que assim, parece tão pequeno, né? A gente aqui no município de Capanema, uma cidade pequena, fazendo uma moção que vai chegar lá no Senado para todos os senadores. Mas eu acho que essa força, né? Se for unido o Brasil inteiro, todas as câmaras, ou a maioria delas fizer, ela fortalece. Vai chegar lá, eles vão ler. Ó, chegou uma moção de repúdio, chegou outra, começa a chegar uma atrás da outra. Opa, peraí, tem alguma coisa que não está certo aqui, né? E a gente está num ano de eleição, eles também se preocupam com a imagem deles. Então, assim, é de grande valia essa moção, a gente, como vereador aqui, e parabenizar também o Grupo Provida, que sempre traz, né, essa preocupação para nós, abre os olhos, né? A gente tão corrido no dia a dia, às vezes a gente acaba passando despercebido. Então, que bom que tem esses grupos no Brasil inteiro, que vem até a gente, fala o que precisa, e a gente com certeza é favorável, não é a primeira vez que a gente faz a moção. E fico bem claro aqui, né? Eu até circulei aqui, esse senhor Jorge Messias, né? Ele já suspendeu uma liminar na resolução 2378 do Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina que rege tudo, né? Da medicina à vida, né? Então, não tem como aceitar. E agora estão querendo colocar esse senhor Jorge Messias lá no Supremo Tribunal Federal. Então as coisas só têm a piorar. Então a gente aqui na nossa Câmara de Vereadores, Casa de Leis, o nosso papel é defender a vida, defender a nossa população, que é o bem maior. Então a gente é favorável. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, Jean. Com a palavra o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Parabenizar novamente esse grupo batalhador Provida aí. Acho que desde que eu sou vereador aqui, eles estão batalhando. Sempre aparecem novas leis querendo favorecer o aborto, né? Isso é o fim do mundo. Eu vejo assim. Que nem foi mencionado antes, quando a gente esteve ali sentado nessa conversa. Claro, tem a opção da mãe, da pessoa abusada, tem a opção dela até 2 meses, até um pouco antes, um pouquinho mais, mas quando está na questão de quase tendo a criança com 6, 7, 8 meses, isso é um absurdo. Eu acho o fim dos tempos, né? Nós temos que brigar, temos que batalhar. Até ano passado, ano retrasado, quando foi feita essa moção, passei para o meu deputado, ele leu na Câmara dos Deputados Estaduais, do Gugu Bueno. Então, também ajuda cada vereador aqui que tem seus deputados, encaminhar até eles. E eu falo assim, que nem o colega já mencionou, vereadores, eu vejo que vereadores têm mais força que um prefeito. Aqui no município nós somos em 11, temos um prefeito só. A gente sabe que a Cansop, somar todos os vereadores tem uma força imensa. Então eu vejo assim que essa união aí do Brasil todo com as câmaras tem a dar resultados, e que nem o colega já mencionou também, período eleitoral, mas não só pelo período eleitoral, nós temos que estar brigando todo ano, todo momento que aparecem essas situações que não tem explicação. Eu vejo assim que sem explicação, presidente. Matar um ser humano não tem explicação. Eu vejo assim, que nem a colega já mencionou, tem que ser, sim. Eu acho que tem alguém que tem que morrer, a pessoa que violenta, o estuprador, isso sim. Agora, uma criança sem pecado nenhum não poder vir ao mundo, é o fim dos tempos. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Brizola. Senhor presidente, senhores vereadoras, pessoal que nos estamos assistindo. Senhor presidente, eu fico pensando, se ouvindo os companheiros e as companheiras fazendo a colocação, e quero parabenizar aqui esse movimento em defesa da vida aí, de Capanema, que, olha, é muito importante. Olha, se nós vamos ter um resultado grande, não sei, mas nós temos que fazer a nossa parte. E se, que nem o vereador Jean colocou aí, os outros municípios com certeza vão fazer também, grande parte do Brasil, claro que vai balancear eles também lá no Congresso Nacional.
né? Então, nós temos que mostrar que nós somos contra, e temos que ser contra, pelo amor de Deus, uma coisa assim, né? Isso é uma coisa, né, presidente, que nem, olha, nem podia existir em debate uma matéria tão importante assim da vida da pessoa, para ter debate de querer liberar. Isso é uma coisa que é extrema, né? E nós sempre fomos contra esse tipo de coisa, continuemos votando o que o movimento precisar, é obrigação da nossa Casa de Lei, presidente, de nós vereadores, né, fazer a nossa parte. Né? E tomara que tenhamos êxito com todas as câmaras do Paraná e do Brasil, porque esse movimento é forte. Parabenizar o pessoal aí que luta tanto, e tem em outros estados, em outros municípios também, né? E nós temos nossa parte de cargo público de ajudar o povo e a democracia e dizer não àquelas coisas que achamos que não podem acontecer e não deve acontecer. A gente é favorável sim, presidente. Essa casa, já fiz vários requerimentos nessa importância, não só nessa questão, de várias questões. E os vereadores reconhecem que quando o pessoal procura nós somos eleitos, é para isso. É a casa da democracia, é a casa do povo de Capanema. A gente é favorável sim. Obrigado, Brizola. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. E quem for contra, levante-se. Aprovado a moção, o requerimento de moção de repúdio. Tá. Discussão e votação da indicação número 24/2026, autoria do vereador Pibe. A secretária vai ler a súmula. Súmula indica a revitalização da rua Tibiriçá, no bairro São José Operário. Coloco em discussão. A palavra ao vereador Pibe. Obrigado, presidente. Ali é uma rua, mais ou menos que nem a situação da Rua Guarani. É uma rua bem, um acesso difícil, alagamentos, até pessoas que fui chamado para ir ver essa situação, mencionaram, mandaram alguns vídeos até para o nosso vice Júnior, não conversei com o nosso vice ainda, mas passaram situações que alagamentos, antigamente era mal feita a drenagem, a tubulação, então gostaria que a administração tivesse uma atenção especial, o seu Jair Câncer, pena que saiu daqui, excelente profissional, faz essas análises, a gente passou algumas situações, ele está resolvendo, né? Então, é uma rua onde tem acesso a diplomata, vários moradores ali. É terrível, ó, calçamento, pedras estão irregulares mesmo. E o escoamento da água é terrível, fica empoçado, o pessoal não pode nem sair para trabalhar quando dá muita chuva, fica empoçado aí. Então, é um pedido da população daquela rua Tibiriçá, e não é de hoje, né? Vamos mencionar também que não é de hoje. Quem sabe uma revitalização, um asfalto, alguma situação assim, uma drenagem melhor, resolveria o problema, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, Pibe. Continua a discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Não havendo mais matéria para a deliberação, agradeço o comparecimento de todos e antes de encerrarmos, convido todos para cantarmos os parabéns para o nosso colega vereador André Drebes. Vamos de pé. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Viva! Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Boa noite.